Alguma vez você já se perguntou como Deus fala conosco nos dias de hoje? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que ouviram a voz de Deus de maneiras extraordinárias. Moisés viu uma sarça ardente, Maria ouviu a voz do anjo Gabriel, e Saulo teve um encontro radical com Jesus no caminho para Damasco. Mas e hoje? Como podemos ouvir a voz de Deus em meio à correria e às distrações do mundo moderno? Vamos mergulhar nas Escrituras, buscando exemplos e promessas que nos encorajam a aprofundar nossa intimidade com o Pai. Deus é um Pai amoroso que deseja se conectar com seus filhos. Através do Espírito Santo, da Sua Palavra, da criação e de muitas outras maneiras, Deus está constantemente falando conosco. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, o Paráclito, para ficar conosco para sempre. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós, nosso guia e consolador. Lembra de Filipe e do eunuco etíope, em Atos capítulo 8, versículo 29? O Espírito Santo instruiu Filipe a se aproximar do eunuco, que estava lendo as Escrituras sem compreendê-las. Guiado pelo Espírito, Filipe explicou as Escrituras, levando o eunuco ao arrependimento e ao batismo. A voz do Espírito Santo é suave e gentil, como um sussurro em nossos corações. Podemos senti-la através de sentimentos, pensamentos e convicções internas. Através da oração e da meditação na Palavra de Deus, podemos aprender a discernir sua voz em meio às distrações do mundo. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de Deus se comunicando através de sonhos. José, filho de Jacó, recebeu mensagens divinas através de sonhos, que revelaram o plano de Deus para sua vida. Daniel interpretou os sonhos de Nabucodonosor, revelando os mistérios do reino e a soberania de Deus. Se você acredita ter recebido um sonho de Deus, anote os detalhes, ore sobre o significado e busque a orientação do Espírito Santo. Devemos sempre testar as mensagens que recebemos, comparando-as com as Escrituras e buscando a confirmação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus frequentemente usava profetas para comunicar sua vontade ao povo. Homens como Isaías, Jeremias e Ezequiel foram escolhidos por Deus para proclamar sua mensagem de arrependimento, justiça e esperança. Em Atos capítulo 11, versículos 27 a 28, vemos um exemplo de Deus usando um profeta chamado Ágabo para alertar a igreja em Antioquia sobre uma grande fome que viria sobre o mundo. Embora não tenhamos profetas no mesmo sentido do Antigo Testamento, Deus ainda pode usar pessoas para comunicar seus propósitos. É importante lembrar que qualquer mensagem recebida de outra pessoa deve ser avaliada à luz da Palavra de Deus. Hebreus 4, versículo 12, nos diz que a Palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Quando ouvimos a Palavra de Deus pregada com fidelidade e poder, estamos ouvindo a voz de Deus a nos falar. Lembra do dia de Pentecostes em Atos 2, versículos 36 a 37? A pregação poderosa de Pedro, cheio do Espírito Santo, levou milhares de pessoas ao arrependimento e ao batismo. A Palavra de Deus, quando pregada com ousadia e unção, tem o poder de transformar vidas e gerar frutos para a glória de Deus. Prepare seu coração para ouvir a voz de Deus através da pregação. Medite nas Escrituras e permita que o Espírito Santo ilumine sua mente e transforme seu coração. A obediência à Palavra de Deus é a chave para experimentarmos a plenitude da vida que Ele tem para nós. Ao longo da Bíblia, encontramos relatos de eventos sobrenaturais que revelaram o poder e a glória de Deus. A abertura do Mar Vermelho, o maná que caía do céu, a cura de doentes e a ressurreição de mortos, são apenas alguns exemplos da intervenção divina na história. Em Atos 7, versículos 31 a 32, lemos sobre Moisés e a sarça ardente. Deus usou esse evento sobrenatural para chamar Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Embora milagres espetaculares como esses possam ser mais raros hoje em dia,
Deus ainda age de maneiras poderosas em nossas vidas. Devemos ser cautelosos para não buscarmos sinais e prodígios, mas sim cultivar um coração agradecido por todas as bênçãos que Deus nos concede. Hebreus 1, versículo 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Em Atos 5, versículos 19 a 20, vemos um anjo abrindo as portas da prisão para libertar os apóstolos. Os anjos são agentes da graça de Deus, enviados para nos proteger, guiar e fortalecer em momentos de necessidade. Devemos ter em mente que os anjos são seres criados, não devem ser adorados ou venerados. Nossa adoração pertence somente a Deus. Esteja atento às coincidências divinas, aos encontros inesperados e às palavras de encorajamento que chegam até você nos momentos certos. Em um mundo cheio de vozes e informações conflitantes, como podemos ter certeza de que estamos ouvindo a voz de Deus? É essencial desenvolvermos o discernimento espiritual para não sermos enganados. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 16, lemos sobre Balaão, um profeta que foi seduzido pela ganância e distorceu a mensagem de Deus para seu próprio benefício. Satanás é o mestre da mentira, o enganador que se disfarça de anjo de luz para nos desviar do caminho da verdade. Devemos testar todas as mensagens que recebemos, comparando-as com a palavra de Deus. Busque a Deus em oração, pedindo sabedoria e discernimento para reconhecer a sua voz. Embora nem todos experimentem a voz audível de Deus, a Bíblia nos mostra que Deus pode falar conosco de forma clara e inconfundível. Em João, capítulo 12, versículos 27 a 30, Jesus ouve a voz de Deus Pai, vinda do céu, confirmando sua identidade e missão. No entanto, Deus pode falar conosco de maneiras que são tão reais e tangíveis quanto uma voz audível. Uma convicção profunda, uma paz que ultrapassa o entendimento, uma clareza de pensamento em meio à confusão. Tudo isso pode ser a voz de Deus a nos guiar. Se você acredita ter ouvido a voz de Deus, examine se a mensagem está de acordo com as Escrituras e se ela te leva a amar a Deus e ao próximo. A oração não é apenas um monólogo onde despejamos nossos pedidos a Deus, mas um diálogo íntimo com o nosso Criador. Em Salmos 3, 4, Davi declara: "Com a minha voz clamo ao Senhor, e do seu santo monte ele me responde." Jeremias 33, 3 nos garante: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Aproxime-se de Deus com um coração sincero, humilde e confiante. Derrame suas preocupações diante dele, apresente seus pedidos com fé, e aguarde pacientemente sua resposta. A oração é o canal pelo qual nos conectamos com o coração de Deus e recebemos sua paz, direção e força. Deus pode usar outras pessoas como instrumentos para nos transmitir sua mensagem. Em Provérbios 27, 17 lemos: "Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo." Deus coloca pessoas em nossas vidas, pastores, líderes, mentores, amigos e familiares, para nos encorajar, desafiar, exortar e nos guiar no caminho da fé. Esteja aberto para receber conselhos sábios de pessoas maduras na fé. Lembre-se, porém, de que a última palavra pertence a Deus. A natureza e a criação de Deus são um testemunho poderoso de sua grandeza, beleza e criatividade. Salmos 19, 1 a 4 declara: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos." Reserve um tempo para contemplar a beleza da criação de Deus. Um pôr do sol na praia, a força das ondas, a imensidão do mar. A natureza fala ao nosso espírito, revelando a grandeza do Criador e nos conectando com a sua paz. Em Romanos 1, 20, Paulo escreve: "Pois os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, desde o princípio do mundo." A natureza se torna um livro aberto, revelando a glória de Deus e nos aproximando do seu coração. Conclusão:
A jornada de ouvir a voz de Deus. Ao longo deste vídeo, exploramos diversas maneiras pelas quais Deus se comunica conosco, através do Espírito Santo, da Sua Palavra, de sonhos, de outras pessoas, da criação e muito mais. Deus está constantemente falando conosco, mas cabe a nós silenciarmos nossos corações, abrirmos nossas mentes e estarmos dispostos a ouvir Sua doce voz. A cada dia, temos a oportunidade de conhecer a Deus mais profundamente, de discernir Sua voz com mais clareza e de responder ao seu chamado com mais obediência. Que você seja cheio da graça de Deus, guiado pelo seu Espírito e transbordante da sua paz.